Olá! Hoje a gente vai desvendar um verdadeiro truque de mágica da ciência da computação. Um daqueles que parece totalmente impossível, mas que, no fundo, é de uma elegância surpreendente. A questão central é essa. Como é que se ordena uma lista de números sem nunca, em nenhum momento, perguntar: este número aqui é maior do que aquele? Poxa, parece que a gente está quebrando a regra número 1 da ordenação, não é mesmo? Bom, vamos fundo nisso. Para a gente entender esse truque, primeiro a gente precisa sacar que existem basicamente duas grandes famílias de algoritmos de ordenação. De um lado tem a galera mais famosa, os algoritmos baseados em comparação. Pensa aí no Merge Sort, no Quicksort. Eles são a base do que todo mundo aprende. Mas do outro lado, aí tem uma categoria especial, a ordenação em tempo linear. E é aqui que a mágica acontece. Algoritmos como o Counting Sort e o Radix Sort, que, como o próprio nome já entrega, não usam comparação nenhuma e por isso podem ser absurdamente mais rápidos. Então vamos lá, vamos começar a desvendar o nosso primeiro truque de mágica, o Counting Sort. O Counting Sort funciona com uma condição, um pré-requisito muito importante. Ele parte do princípio de que todos os números da lista estão dentro de um intervalo que a gente já conhece, digamos de 0 até um número k. E é justamente essa restrição que é o grande segredo do poder dele. E a ideia central aqui é genial. Em vez de ficar comparando um número com o outro, o algoritmo simplesmente calcula qual vai ser a posição final de cada um deles. É como numa corrida. Se alguém te fala que existem 17 corredores mais lentos, pronto, já se sabe que o lugar é na 18ª posição, sem precisar competir diretamente com ninguém. Simples assim. Para fazer essa mágica acontecer, a gente vai usar 3 ferramentas, ou melhor, 3 arrays. O array A é a nossa lista bagunçada, a de entrada. O array C vai ser o nosso rascunho, um lugar para a gente fazer as contas. E o array B, bom, esse vai ser o resultado final, a lista toda bonitinha e ordenada. O primeiro passo é a contagem. O algoritmo olha para a lista de entrada e cria um tipo de placar. Ele vê 2 números zeros, então marca 2. Não tem nenhum número 1, então marca 0. 2 números 2, marca 2, e assim por diante. O resultado é esse placar, que a gente chama de array C, é basicamente uma fotografia da frequência de cada número. Agora vem o pulo do gato. A gente modifica o array C para que cada posição armazene a soma de todas as contagens que vieram antes. O que isso nos dá? A posição final de cada número na lista ordenada. Por exemplo, a posição 3 no array C agora tem um valor 7, o que significa que o último número 3 da nossa lista vai parar lá na 7ª posição. Agora, com esse mapa de posições finais em mãos, o algoritmo simplesmente coloca cada número da lista original no seu lugar de direito na lista de saída, e o resultado, sem fazer uma única comparação, é uma lista perfeitamente ordenada. Mágica pura. O ponto crucial aqui é o seguinte: a complexidade desse algoritmo é o que chamamos de O(n mais k). Se o intervalo de números k não for muito maior que a quantidade de itens n, o algoritmo roda em tempo linear. E isso é muito, mas muito mais rápido do que os algoritmos baseados em comparação. Tá, mas e se tivermos números com muitos dígitos, onde o intervalo k ficaria gigantesco? Para isso, temos um truque ainda maior, o Radix Sort. A lógica aqui é completamente contraintuitiva. Em vez de começar pelo dígito mais importante, à esquerda, o Radix Sort começa pelo dígito menos importante, o da direita. É isso mesmo. Na primeira rodada, a gente ignora tudo, exceto o último dígito. A lista é ordenada só com base nisso. Então, todos os números que terminam em 0, como 100, 80 e 40, vão para o topo. Depois, os que terminam em 1, como 81, e assim por diante. Agora, a gente pega essa lista resultante e a ordena de novo, desta vez olhando para o dígito das dezenas. E aqui tem um ponto crucial. O algoritmo tem que ser estável, ou seja, ele precisa manter a ordem relativa dos elementos. É por isso que o 100 e o 3, que ambos têm 0 na dezena, ficam na ordem correta um em relação ao outro. Finalmente, a última passada, baseada no dígito das centenas. E como num passe de mágica, a lista está completamente ordenada. Isso ilustra de um jeito brilhante o poder de abordar o problema camada por camada. E qual é o mecanismo por trás de cada uma dessas passadas? É ele, o nosso amigo Counting Sort. O Radix Sort é, na verdade, um algoritmo mestre, que usa repetidamente um algoritmo estável, como o Counting Sort, para ordenar os números, dígito por dígito. Então, esses algoritmos são a solução para tudo? Não exatamente.
existem algumas condições importantes. Essas técnicas funcionam melhor com números inteiros e o intervalo de valores não pode ser uma coisa absurda. E como vimos com o Radix Sort, o algoritmo usado em cada etapa precisa ser estável para que a ordem das passadas anteriores não seja desfeita. É isso que garante que a mágica funcione no final. E a grande lição disso tudo é o poder da perspectiva. Ao reformular o problema, saindo da comparação e indo para contagem e posicionamento, a gente abre a porta para ganhos de eficiência que pareciam impossíveis. Isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Que outros desafios complexos que a gente enfrenta, seja na tecnologia ou na vida, poderiam ser resolvidos de uma forma mais elegante se a gente simplesmente mudasse a pergunta que estamos fazendo? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar.